Boa noite, pessoal. Vamos continuar então. Deixa eu subir aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia. Vamos pegar uma área da linguagem que é um pouco mais prática, digamos assim. O que a gente vai ver em ortografia hoje? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o sistema que a gente tem na nossa língua portuguesa que dita a nossa forma padrão de escrever. Então, trata desde as letras do alfabeto até a parte de divisão das palavras. A palavra ortografia vem da conjunção de orto, que significa correto, e grafo, que significa escrita. Então, a ortografia estuda a escrita correta da língua. Vou deixar um tempinho esse fragmento de texto para vocês observarem, antes da gente continuar. Vamos lá. Já deu tempo de vocês darem uma lidinha, eu acho. Deixa eu contextualizar para vocês esse fragmento de texto. Esse fragmento de texto é um pedacinho da carta de Pero Vaz de Caminho. Que carta é essa? Pero Vaz de Caminho é um cara que, no descobrimento do Brasil, quis documentar tudo o que estava acontecendo naquela época, a chegada dos portugueses até finalmente as Índias. Então, ele fez essa carta a nível de documentar toda a viagem, tudo que eles encontrariam no caminho para as Índias. Então, é o primeiro documento histórico que a gente tem falando sobre o Brasil, sobre como os portugueses reagiram à chegada ao Brasil e à recepção dos índios. Nesse fragmento, fala sobre a forma como os portugueses tentavam trocar as coisas com os índios. Como assim trocar, professor? Eles mostravam para os índios o que eles tinham, tipo ouro, castiçal, colar, e apontavam para a terra. Por que que eles faziam isso? Eles não sabiam a língua que os índios falavam, não conseguiriam se comunicar. Então, eles mostravam para os índios que eles deixariam os índios tocar, ter aquilo que eles tinham, ver aquilo que eles tinham, se eles pudessem pisar na terra deles. Esse fragmento de texto que eu trouxe para vocês, ele tem algumas palavras é, que a grafia mudou com o decorrer da história e da evolução da língua, mas que ao mesmo tempo ainda nos lembram a, a palavra que a gente utiliza hoje, a forma como a gente utiliza hoje. A mesma palavra, mas só que com grafias diferentes por causa da evolução histórica. Lembram que eu falei para vocês que a língua evolui conforme a história? E a gente tem documentado essa língua para que a nossa língua não se perca, porque com essa evolução a gente pode perder um pouco do controle de como a língua também está evoluindo. Então, a gente tem algumas palavras que eram escritas de uma forma, hoje são escritas de outra forma, mas o som é muito parecido, a nasalização é muito parecida, a construção da palavra é muito parecida. Um exemplo que a gente tem aí é a palavra capitã. Vocês sabem que o tiozinho que a gente aprende na escola, né, do ao tio, ele é um índice de nasalização. Então, antigamente, como a gente não tinha o tio para grafar,
Eles dobravam o A e faziam o índice de nasalização com letras dobradas e o M. Então, se a gente tampar o nariz e falar capitã e falar capitão, o som é muito parecido. Para algumas pessoas soa até como igual. Outra palavra que a gente também tem aí é o com. No com, a gente tem o O e o tio, mas hoje a gente usa o com um COM, continua com o índice de nasalização. A gente tem aí uma cadeira aqui, ó. Eles vieram, estava sentado em uma cadeira. Quando a gente fala uma muito rápido, soa como uma. São muito parecidos. A gente tem outra palavra aí também. Asi, assim. Algumas palavras evoluíram conforme o tempo, conforme a língua também evoluiu. E hoje nós temos formas diferentes de grafar a mesma palavra que tem o som muito parecido ainda. Então, em ortografia, a gente estuda basicamente isso, as modificações que a gente sofre na nossa língua e como que a gente consegue utilizar essas modificações, entender essas modificações para continuar escrevendo corretamente. Então, naquele fragmento que a gente leu, a gente tem algumas palavras que não são mais escritas da mesma forma. Por quê? Porque a nossa língua sofre modificações. A gente falou lá nas primeiras aulas, nas duas primeiras aulas, sobre a diferença de língua falada e língua escrita. Por que que a língua falada sofre muito mais mudança do que a língua escrita? Porque ela é uma língua muito prática, ela é influenciável. Na língua falada, a gente tem muitos fatores que a gente leva em conta na hora de utilizar a nossa língua. Fatores sociais, geográficos, históricos, estrangeirismos, e a gente também pode incluir gesto, fisionomia, gíria, tom de voz, feições. Isso faz com que a nossa língua falada seja muito mais dinâmica, lembram? Então, essa língua falada, ela não prioriza as regras gramaticais da norma culta. Mesmo que ela seja uma língua falada um pouco mais rebuscada, ela não é culta ao pé da letra, diferente da língua escrita. Por quê? Porque na língua escrita a gente tem ali aquelas mudanças que são documentadas, elas são convencionadas, não só pelos falantes, mas também pelos estudiosos da área, para que a gente tenha um padrão estabelecido, para que a nossa língua não seja uma língua perdida, não seja uma língua vazia. Então, a língua escrita, ela precisa seguir essas regras, essas normas. Por quê? Porque são regras e normas que foram acordadas pelos estudiosos e foram apresentadas e ensinadas para os seus usuários, para que a nossa língua não se perca. Como que a gente aprende sobre essas normas da linguagem? A partir do acordo ortográfico, que foi um acordo que começou em 1911 lá em Portugal, pela primeira vez, e chegou no Brasil em 43, 1943. De 1943 até 1990, a gente tentou, a gente não, né? Os passados, professores passados, porque eu não era nascida na época, tentaram ensinar essa língua de uma maneira uniforme para todos os países lusófonos. Só que não deu certo. Então, em 1990, esses países assinaram é, um documento, um tratado que fala sobre esse acordo. Os países lusófonos têm o mesmo ensino gramatical, a mesma base gramatical. Por isso que é muito comum a gente conseguir entender um pouco o que um português fala, o que um angolano fala, porque eles têm a mesma base de formação, é, de construção linguística. Esse acordo que foi assinado em 1990, ele só passou a vigorar nas escolas em 2009. Então, mais ou menos entre 2009 e 2013, a gente teve essa troca de ensino de acordo ortográfico na escola. Eu passei por isso. Eu tive que ter novamente aulas de língua portuguesa sobre alguns aspectos da linguagem, sobre paroxítonos, proparoxítonos, para reaprender, porque algumas regrinhas mudaram. Por que que a gente teve essa instrução de nova regra? Porque esse acordo começou a fazer parte desse tratado entre os países lusófonos para que a comunicação fosse uma comunicação mais prática, mais precisa e para que todo mundo tivesse o mesmo ensino, o mesmo embasamento teórico no ensino da linguagem, porque são países que falam língua portuguesa
tem sim seus jargões, suas gírias, porque cada um tem uma forma de falar, mas o embasamento e a construção é a mesma coisa. Por que que é muito fácil a gente aprender espanhol? Porque é uma língua que é muito parecida com a língua portuguesa, a construção é muito parecida. Então, a gente consegue pensar de uma maneira muito mais prática, que é diferente para quem começa a fazer curso de inglês depois de um tempo. Por quê? Porque a língua inglesa é uma língua que a gente costuma falar que é uma língua morta. Ela tem construções específicas para falas específicas, para enunciados específicos. Então, tem uma forma específica para perguntas, uma forma específica para frase negativa, uma forma específica para frases mais positivas. Por quê? Porque a língua inglesa é uma língua totalmente embasada, totalmente quadrada, ela segue aquele padrão para a língua não se perder tanto, diferente da língua portuguesa, porque principalmente português do Brasil, porque nós temos formas diferentes de falar a mesma coisa. Então, esse acordo ele veio justamente para isso, para tentar unificar o entendimento geral da gramática, para que a comunicação entre os países lusófonos fosse uma comunicação mais ok. Essa padronização que a gente tem para que a gente entenda o alfabeto como um sistema comum para todos os países lusófonos, para que a nossa escrita fique regulamentada, é, é uma padronização extremamente necessária. Então, não é uma padronização somente de letras do alfabeto, trata também da acentuação gráfica e principalmente da divisão das palavras, para que a construção seja uma construção ok. Eu estou aqui na Suécia e a forma de construir uma palavra para eles é muito diferente. No Brasil, nós temos a palavra bombeiro. Aqui, eles juntam, é, as palavras são gigantescas porque eles juntam algumas particularidades da língua. Então, não existe bombeiro aqui. Existe o homem que apaga o fogo. Então, é uma palavra que engloba homem apagar fogo. Não é só um bombeiro. A mesma coisa, policial. Não é só o homem que trabalha na polícia. Não é só um policial, o nome é um homem que trabalha na polícia. Algumas palavras são segmentadas assim. Então, eles pegam várias palavrinhas, juntam e fazem um som extremamente gigante, às vezes até difícil de pronunciar, porque a forma de construção deles é diferente. No caso da língua portuguesa, a gente tem convencionado um sistema ortográfico que trata das letras do alfabeto, da acentuação gráfica e também da divisão das palavras. E essa padronização faz com que todos os falantes de língua portuguesa entendam a regulamentação da nossa língua. Assim como a gente tem morfologia, o estudo da estrutura das palavras e classificações, a gente tem também a fonologia, que é a parte que estuda o sistema sonoro, e a etimologia, que é a área que estuda a origem histórica das palavras, explica de onde elas surgiram, como elas surgiram, quais são os elementos que compõem aquela origem histórica da palavra. Então, os países de língua portuguesa, os países lusófonos, eles precisam dessa padronização para se entender, para ficar mais fácil, para ficar mais dinâmica essa troca de informações entre as pessoas que falam língua portuguesa. Então, para começar, a gente tem a separação silábica. O que é a separação silábica? É a delimitação das palavras em sílabas. Como que a gente separa a palavra casa? K hífen, za, separação silábica. Não existe uma sílaba sem vogal. Por quê? Porque a vogal é a base da sílaba. Então, na separação silábica, nós já temos algumas regrinhas, de acordo com cada tipo de palavra. Então, é na separação silábica que a gente aprende o número de sílabas e a gente aprende também que as palavras são classificadas de acordo com esse número de sílabas. Então, nas palavras que tem só uma sílaba, a gente tem as palavras monossílabas, que tem duas dissílabas, que tem três trissílabas, que tem quatro ou mais polissílabas. É na ortografia que a gente também aprende sobre a acentuação. O que que é acentuação? O que que é um acento gráfico? É aquela marca, aquela representação visual. Então, a gente tem o acento agudo, o acento grave, que é a crase,
e o TIL, que é o índice de nasalização. Na morfologia, a gente aprende também sobre morfologia. Eita, na ortografia, desculpa, pessoal. A gente aprende também sobre o acento tônico. O que que é o acento tônico? É aquela sílaba mais forte que a gente acha quando a gente chama a palavra, quando a gente canta a palavra. Então, na palavra porta, qual que é a sílaba tônica? Quando a gente grita porta, qual que a gente fala por mais tempo? O por. Então, por é a sílaba tônica. A gente não fala porta, a gente fala porta. Esse som chamado cantado é o acento tônico. A gente aprende na morfologia também as nuances que a gente tem na nossa língua. Observem a frase: a sábia sabiá sabia cantar. Nós temos a mesma palavra grafada 3 vezes, só que a acentuação muda, ou não tem acentuação, ou a acentuação troca de lugar. Isso faz com que cada palavra seja diferente, tenha um significado diferente. Como que a gente aprende isso? Também na ortografia, porque a gente entende a acentuação e como essa acentuação implica no significado dessa palavra. Então, com a acentuação na palavra sábia, a gente entende que sábia é feminino de sábio. A gente entende que sabiá é uma espécie de pássaro. E a gente sabe que sabia é uma forma conjugada do verbo saber. Mesma palavra, grafada da mesma forma, só que acentuada de maneiras diferentes. Muda o significado. Na morfologia, a gente aprende também sobre a classificação da sílaba quanto à sua intensidade. Como que a gente sabe isso? Baseado na posição da sílaba tônica. Então, a gente tem as palavras oxítonas, que são as palavras que a gente tem a sílaba tônica na última sílaba. A gente tem a paroxítona, que é onde a gente tem a sílaba tônica na penúltima sílaba. E a proparoxítona, que é aquela que a gente tem a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Hum, na morfologia, a gente tem também o hífen, que é aquele tracinho curtinho, que é aquele sinal utilizado para formar palavras compostas, para dividir silabicamente as palavras, para separar os pronomes oblíquos e para unir os prefixos. Na ortografia, a gente tem também a translineação. O que é a translineação? É quando a gente tem aquela palavrinha que não cabe toda no final da frase escrita. Então, o que que a gente faz? A gente divide, né? Faz um risquinho do lado da palavra e continua escrevendo a palavra do lado de baixo. Eu aprendi, na minha época de infância, que eu podia fazer um risquinho embaixo da palavra. Não precisava ser do ladinho. Mas hoje eu sei que isso é errado. O correto é continuar escrevendo a palavra. Se ela não couber toda na frase, a gente faz um risquinho na lateral, continua a palavra na linha de baixo. Se essa palavra que não coube toda na primeira linha for uma palavra que já tenha o hífen, e acabar a palavra ali onde tem o hífen, para eu continuar a palavra, eu tenho que relembrar o hífen na linha de baixo, para que não seja apenas uma translineação de uma palavra, mas a translineação do hífen também. E na ortografia que a gente entende o uso dos porquês. Isso é muito fácil de pegar a gente em concurso, em provas. Por quê? A gente sabe que o porquê separado, o porquê separado é uma pergunta, por que você foi embora? A gente entende que o porquê junto a gente utiliza na resposta e a gente às vezes confunde o uso de dois porquês. O porquê separado e acentuado, que geralmente é aquele que mais causa dúvida. Por quê? Porque a gente só utiliza ele em final de frase antes de algum ponto. Então, ó, observem os exemplos aí. Na frase, ainda não terminou a prova? Por quê? Ele está vindo antes de um ponto. Mesmo sendo uma pergunta, a gente grafa com o sinal. Você ainda pergunta por quê? Observe, ele está acentuado porque ele vem antes de um ponto. Não importa qual ponto que é. Se a gente for utilizar o porquê antes de um ponto, ele precisa ser acentuado. E temos o porquê, que também é junto e acentuado. Esse a gente só utiliza quando ele
significar uma causa, um motivo, a razão de alguma coisa. Então, ele sempre vem acompanhado de um artigo. Esse, a gente utiliza ele também no plural, os outros não. Então, eu desconheço o porquê de sua atitude indiferente. Eu desconheço o motivo da sua atitude indiferente. Apresente ao menos um porquê de toda essa confusão. Apresente ao menos uma razão para toda essa confusão. Então, toda vez que esse porquê significar um motivo, uma causa ou razão de alguma coisa, a gente grafa ele com o acentozinho e ele precisa ser junto. Deixa eu ver se eu consegui baixar aqui o segundo slide só para a gente continuar. Cadê a pontuação? Achei. Deixa eu abrir. Foi. Por que que a gente aprende também em ortografia sobre pontuação? Lembra que a gente tem falado nas últimas aulas sobre a importância de saber escrever, porque a língua escrita ela exige muito mais competência da gente do que a língua falada, porque ela dá conta sozinha da mensagem? Por que que a gente aprende sobre a pontuação? Porque a gente indica as nossas pretensões discursivas no texto através da pontuação. Então, a pontuação existe justamente para isso, para indicar na escrita tudo aquilo que a gente consegue materializar na fala. Então, a função da pontuação é recuperar recursos específicos da nossa fala. Então, nós temos aí como pontuação, ponto final, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. O primeiro que a gente vai ver hoje é o ponto, que geralmente é conhecido como ponto final. Como que a gente utiliza ele? No final de frases declarativas, quando a gente quer separar períodos e nas abreviaturas. A gente tem o ponto e vírgula, que às vezes causa um pouquinho de confusão. Por quê? Porque ele está ali para separar uma relação de elementos. Então, ele representa uma pausa mais longa que a vírgula e uma pausa mais breve que um ponto. Ele está ali no meio do caminho. Então, toda vez que a gente quiser separar uma relação de elementos, a gente utiliza ponto e vírgula. Temos também os dois pontos que a gente utiliza para iniciar a fala do personagem, antes de orações apositivas ou diapostas, que são aquelas orações que resumem algo que já foi falado anteriormente, e antes de citação. Vocês provavelmente farão um TCC. Como que a gente faz uma citação? Segundo fulano, dois pontos, abre aspas e começa a citação, fecha aspas quando terminar. Por que que a gente utiliza esses dois pontos? Porque a gente entende e fica subentendido também que vem algo já falado, já pensado anteriormente. Então, da mesma forma que a gente utiliza dois pontos para iniciar fala de personagens em textos, a gente também utiliza para iniciar uma citação. Temos também o ponto de exclamação, que é aquele utilizado para exclamar. Então, a gente utiliza ele em frases que expressam alguns sentimentos: surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. O intuito dele é sempre chamar uma atenção. Então, como que a gente utiliza a exclamação? Após vocativo, após construções no imperativo, após interjeições e após palavras ou frases que denotem um caráter mais emocional. Que pena! Ei! Olá! Temos também o ponto de interrogação, que é aquele utilizado para perguntar, para interrogar, e ele sempre é utilizado no final das frases.
Então, a gente utiliza ele em perguntas diretas e, às vezes, a gente pode utilizar ele também junto com um ponto de exclamação, quando, ao mesmo tempo, for uma pergunta e exigir um apelo mais emocional. Igual nesse exemplo que tem aí. Quem ganhou na loteria? Você. Eu? Olhem como o eu está grafado, com interrogação e exclamação. Ao mesmo tempo que ele faz a pergunta, ele está assustado, ele quer saber se é ele mesmo. Então, tem um caráter mais emocional. Temos também as reticências, que são os pontos que marcam uma suspensão na frase. Então, marca um gapzinho que a gente tem ali, na grande maioria das vezes, emocional. Então, ele indica uma continuidade ou de uma ação ou de algum fato. Então, ele pode ser utilizado para indicar a dúvida ou excitação do falante. Quando o falante não quer falar muito, a gente deixa aquele gapzinho ali, temporalzinho, passando um pouco. Quando ele servir como interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta, quando a gente não quer terminar de falar, não quer concluir aquele pensamento, a gente coloca uma reticência. Quando ele estiver no final de uma frase gramaticalmente completa, com a intenção justamente de sugerir esse prolongamento de ideia. Então, a gente tem como exemplo uma citação do José de Alencar. Eu não quero escrever a frase completa, então eu posso citar só a parte que me interessa e usar reticências depois. Mesma coisa quando ela tiver a função também de indicar a suspensão de palavras numa frase transcrita. Quando a gente vai fazer uma citação, se eu não quero fazer citação daquele trecho completo, eu posso colocar, se for no meio de uma frase, de um texto, eu posso colocar entre parênteses reticências, cito só a parte que me importa, abro parênteses de novo, mais reticências, para mostrar que naquela frase, a única parte que me importa é aquela parte X. O resto da frase eu estou suspendendo mesmo, eu não quero citar. Temos também as aspas, que são os pontos, que é a pontuação que tem como função destacar uma parte de algum texto. Então, quando a gente quer destacar aquela parte, a gente usa aspas. Quando a gente quer representar alguns nomes de livros ou algumas legendas, também é utilizado aspas. Quando a gente quer assinalar estrangeirismo, neologismo, gíria, expressão popular ou ironia, também utilizamos aspas. E numa citação, caso esse trecho que eu vou citar já tenha aspas, quando eu for chegar nessa parte que tem aspas no texto, eu não grafo com aspas dupla. Eu grafo com aspas simples, porque subentende-se que naquela citação que já começou com uma aspa, tem outra aspa ali dentro, para não ficar duplas aspas dobradas. Temos também os parênteses, que são utilizados quando a gente quer isolar algumas explicações ou acrescentar alguma informação acessória. Então, eu quero isolar alguma coisa, eu quero acrescentar alguma informação que eu posso retirar do texto sem prejudicar o significado dele. Temos também na pontuação o travessão, que é aquela pontuação utilizada no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou a dupla vírgula. Então, eu posso utilizar o travessão quando eu quiser iniciar um diálogo, quando eu quiser mudar o interlocutor no diálogo. E quando a gente está aprendendo a fazer aquele textinho, né, na segunda série, terceira por aí. Na minha época, a gente utilizava o caderno meia pauta. Quando eu queria que os personagens conversassem, eu sempre indicava um travessão, para indicar essa mudança entre os interlocutores ali na conversa, naquele diálogo. Travessão também serve para unir grupo de palavras que indicam itinerários e também pode ser utilizado substituindo a vírgula nas expressões ou frases explicativas. Temos a mais temida, a vírgula, que é aquela pontuação que marca uma pausa no enunciado. Então, a vírgula também pode indicar que aqueles termos que são separados por ela possuem a mesma função sintática. Então, toda vez que a gente tem aí uma frase que tem
Sujeito composto: Pedro, Mariana, Joana e Carlos foram ao cinema. Eu separo todos eles por sujeito, menos o último, porque os dois últimos eu não posso utilizar vírgula. Estou dando essa ideia de contiguidade. Então, eu troco a vírgula pela preposição e. E a vírgula, ela exerce três funções muito básicas. Ela marca a pausa e inflexões de voz na leitura, enfatiza ou separa expressões e orações e impede qualquer ambiguidade. Observem esse texto aí, que fala sobre o poder da vírgula. Eu vou ler para vocês para que fique mais fácil. O poder da vírgula. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro, 23,40 ou 2,34. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não, queremos saber. E a vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não, tenha clemência. E temos também essa última frasezinha aí. Mulheres geralmente leem essa frase como: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. E homens leem essa frase da seguinte forma: se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Observem como a vírgula ela muda a maneira como a gente lê as coisas. Então, colocar a vírgula no lugar errado pode modificar totalmente o sentido daquilo que a gente está falando. Por que que a gente falou sobre ortografia e pontuação hoje? Para entender que na escrita a gente tem ali a pontuação para marcar as intenções que a gente já tem na língua falada. Então, como a língua falada é muito mais prática, a língua escrita ela precisa ter esse respaldo para ela ser completa. Então, ela fica uma língua morta, uma língua monótona, uma língua que só fala, 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 fala. Não tem nada emocional, nada que eu possa inferir ali para que ela seja uma língua mais presente, mais viva, da mesma forma que a língua falada é. Na próxima aula, a gente vai fazer uma atividade que eu vou passar para vocês fazerem durante as férias. É uma atividade que vai falar basicamente sobre os quatro temas que a gente falou até hoje nas nossas aulas. Vai pegar um pouquinho sobre norma culta, variedade, morfologia, ortografia e pontuação. Como que as nossas atividades irão funcionar? Serão cinco questões discursivas, muito tranquilas. Nessa primeira atividade, vou pedir para que vocês façam ela individual, porque eu preciso ver como vocês escrevem, como vocês constroem essas questões, as respostas. Então, são questões discursivas, são questões muito fáceis. Vocês não vão precisar produzir um texto, produzir uma teoria, nada do tipo. São perguntas práticas sobre a linguagem com tudo que a gente já viu durante as nossas aulas. O intuito é saber como vocês escrevem, se vocês conseguem utilizar pontuação, se vocês conseguem ordenar o pensamento de vocês para que a frase seja uma frase ok, para que eu entenda de uma maneira muito prática. Então, qual é o intuito? Que vocês não copiem do slide nem da apostila. Eu preciso ver como vocês escrevem para poder avaliar, para saber se a gente está indo no caminho certo, se vocês entendem a importância de escrever muito bem, mas sem plagiar o material que vocês já têm pronto. Então, é uma atividade muito tranquila para vocês fazerem durante as férias. Eu vou até dar um prazo maior para que vocês me entreguem. E vai valer 10 pontos. Até a nossa prova, nós teremos mais uma atividade. Então, todas as atividades que a gente vai fazer juntos serão atividades separadas por blocos. Então, essa primeira atividade pega as nossas primeiras aulas. A próxima atividade vai pegar as próximas aulas a partir da aula de revisão e de correção do trabalho. Então, esse primeiro trabalho vão ser só as nossas aulas antes do trabalho. E o próximo trabalho serão as aulas depois desse primeiro trabalho até a aula
do segundo trabalho. Mas eu vou explicar certinho para vocês, vou mandar lá no grupo, explicando certinho amanhã, porque aqui já está bem tarde e eu tô capengando de sono, tá bom? Vou mandar para vocês o material e vou explicar certinho sobre a nossa próxima aula lá no grupo também, tá bom, galerinha? A gente se vê na próxima sexta, então. Vou subir esse vídeo na plataforma, vou deixar subindo aqui na plataforma agora, mas amanhã eu aviso no grupo quando tiver. Professora, boa noite. Boa noite, Niara. Então, a prova vai ser toda a matéria que a senhora deu até agora. Até agora, isso. Entendi. A São senhora vai 5. mandar. Eu vou mandar, Ah, mas eu vou mandar na sexta que vem. Eu vou explicar certinho para vocês como vai funcionar. entendi. Vou dar as dicas e vou mandar material na próxima sexta também. Mas eu só estou preparando vocês para que na sexta que vem, como eu sei que é período pré-férias, para que ninguém fique sem lembrar da atividade, porque eu vou dar um prazo para entrega. Então, quem não me entregar vai ficar sem a nota nessa atividade. Nós teremos duas provas, duas atividades em uma prova. Então, para Entendi. que ninguém Aí fique. Pode entendi. continuar a As pergunta. atividades a gente vai fazer juntas ou não vai ser juntas, assim? Não, não. Eu vou explicar para vocês como que vai ser o trabalho certinho. Vou fazer Entendi. uma revisão, de tudo que eu já passei para vocês antes de aplicar essa atividade. E aí vocês farão sozinhos, é individual, com consulta, podem consultar o material, mas eu estou pedindo para que vocês escrevam da forma como vocês entendem, e não que vocês copiem o material, tá bom? Ah, tá, entendi. Então a gente se vê na próxima sexta. Tá bom, boa noite, professor. Boa noite, gente. Bom descanso para vocês, bom final de semana. A gente se vê na sexta que vem. Tá bom, tchau, professor. Tchau.